Romanos capítulo 14, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 33, amém? 1 Coríntios 14 e o 33. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo, não somente a Bíblia, mas o seu coração, amém? Abra a Bíblia e abra o coração em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, amém? Vou repetir: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, amém? Meus amados, a palavra de Deus, conforme nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vem mostrando que o Deus da Bíblia, ele não é um Deus de confusão. Porém, quando nós analisamos algumas práticas, algumas mensagens, nós vemos muita confusão, se comparado com o que está escrito na palavra de Deus. Jesus de Nazaré e Jesus Cristo é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, amém? Discernir, separar Jesus de Nazaré de Jesus Cristo é um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada, para não sermos enganados. Jesus de Nazaré, em Marcos capítulo 13, abra a sua Bíblia e o seu coração em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 13 e o versículo 5 está escrito: e Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Amém, amados? Observemos que Jesus de Nazaré, ele alertou seus discípulos sobre o engano. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? Jesus alertou aos discípulos acerca do engano. E esse engano, ele está presente na religião, e é necessário estarmos alerta para não sermos enganados, amém? E um dos enganos, entre tantos, é induzir ao povo de Deus a imitar Jesus de Nazaré. Vamos aprender nessa série de estudo
que não é para imitar Jesus de Nazaré, que não é para servir a Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré não existe mais. Amém? Ele não existe mais. Vamos ao primeiro ponto do nosso estudo. Jesus de Nazaré e Jesus Cristo abrange dois tempos distintos e duas manifestações do Filho de Deus. Amém? Jesus de Nazaré e Jesus Cristo abrange dois tempos distintos entre o povo de Deus. E esses dois tempos, ele revela duas manifestações. Amém? Duas manifestações. Uma existe, outra deixou de existir. Vamos ao nosso primeiro ponto. Quem é Jesus de Nazaré? Amém, amado? Jesus de Nazaré, ele hoje no século 21, Jesus de Nazaré não existe mais. Amém? Primeiro ponto. Quem é Jesus de Nazaré? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos capítulo 15 e o versículo 8. Primeiro ponto é: quem foi Jesus de Nazaré? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Jesus de Nazaré. Amém, amado? Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Amém? Olha o que o texto está dizendo. Digo, pois, que Jesus Cristo foi, está no passado, foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Amém, amados? Jesus de Nazaré, ele foi. Olha o que o texto está dizendo. Jesus, Romanos capítulo 15, vou ler em uma outra tradução, que diz assim: lembrem-se que Jesus Cristo veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para os que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para que se cumprissem as promessas feitas aos patriarcas. Amém? Jesus de Nazaré, o Cristo antes da cruz, Jesus Cristo antes da cruz, é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré,
ele é o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Jesus de Nazaré é o cumprimento das promessas de Deus. Por isso que Jesus, ele era judeu. Amém? Jesus de Nazaré, o que andou com os discípulos, ele era judeu. Ele era um judeu. Mas por que ele nasceu judeu e não gentio? Por causa das promessas que Deus fez aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos judeus. Deus, ele prometeu em Gênesis, capítulo 22, abra sua Bíblia comigo, Gênesis 22, do versículo 16 ao 18, diz assim: e disse, vamos ler do versículo 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor. É Deus falando, através do anjo. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Deus faz uma promessa a Abraão. Amém? Que através da semente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quem é essa semente? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 3 e o 16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? Esta promessa de Gênesis, capítulo 22, especificamente o versículo 18: e em tua semente, olha, em tua semente de Abraão nasceria uma semente, que através desta semente todas as nações seriam abençoadas. Esta semente, conforme diz Gálatas 13 e 16, foi Jesus de Nazaré. Amém, amados?
Quem é Jesus de Nazaré? Primeiro, ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Amém? A vinda de Jesus de Nazaré à terra é o cumprimento da promessa. É a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Meu amado, creia na promessa de Deus. Amém? Creia naquilo que Deus te prometeu. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus prometeu a Abraão que nasceria uma semente, que através dessa semente todas as nações seriam abençoadas. Esta promessa foi repetida a Isaac. Gênesis 26, versículo 4, Deus promete a Isaac também. Versículo 4 de Gênesis 26: E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amém? Quem é Jesus? Primeiro, Jesus de Nazaré é o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaac, Gênesis 26 e o 4, e a Jacó, Gênesis 28. Deus também prometeu a Jacó, Gênesis 28, 14: E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém, amados? Quem é Jesus de Nazaré? Primeiro, Jesus de Nazaré é o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Amém? Jesus, ele não poderia nascer um gentio. Se Jesus nascesse gentio, a promessa que Deus fez não se cumpriria. Se Jesus fosse um gentio, a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, essa promessa ficaria inválida. Mas Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Amém, amados? Deus tem compromisso com as suas promessas na minha vida e na tua vida. Você crê nas promessas de Deus? Você crê que as promessas que Deus lhe fez, elas estão de pé? Creia na promessa de Deus. Amém? Creia nas promessas do Senhor. Quem é Jesus de Nazaré? Primeiro, ele é o cumprimento da promessa. Veja que a Bíblia diz, no nosso texto de abertura, em Romanos capítulo 15 e o versículo 8: digo, pois, que Jesus Cristo
o Jesus antes da cruz, o Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, porque Cristo quer dizer ungido, Cristo o Messias, Cristo o Rei, Cristo o Profeta, Cristo o Salvador de Israel. Jesus Cristo, o antes da cruz, foi ministro. Olha, ele foi ministro da circuncisão. Ele veio para ministrar aos judeus. Ele foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Está vendo? Para que confirmasse as promessas feitas aos pais ou aos patriarcas. Amém? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, Jesus de Nazaré, ele nasceu judeu, ele viveu como judeu, e você não pode imitar Jesus de Nazaré. Amém, amados? Não pode de maneira nenhuma. Abra sua Bíblia em Gênesis. Olha o que Jacó disse. Jacó sendo usado por Deus. Gênesis capítulo 49. Gênesis 49 e o versículo 10. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão ou obedecerão, se unirão todos os povos. Jacó está sendo usado por Deus para dar uma profecia sobre a vinda de Jesus de Nazaré. E ele está dizendo: o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? É a promessa, é o propósito de Deus. Até que nenhum legislador de entre seus pés, até que venha Siló. Quem é Siló? Siló é uma figura do próprio Cristo. Ele é o Siló, a promessa feita, a promessa que Deus fez. Amém, amados? Jacó está sendo usado por Deus para dizer que o Messias, que Jesus de Nazaré, viria da tribo de Judá. Ele seria um judeu. Amém, amados? Vamos mais adiante, porque Moisés também falou sobre ele. Amém? Quem é Jesus de Nazaré? É o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque, a Jacó. Amém? Jesus de Nazaré, porque ele nasceu e ele viveu em Nazaré. Por isso o sobrenome Jesus de Nazaré. Amém, amado? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Quem é Jesus de Nazaré? Vamos lá. Deuteronômio 18 e o 15 diz assim: olha Deus usando Moisés. O Senhor teu Deus
te despertará ou levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Olha a promessa. Olha a promessa que Deus está fazendo ao povo judeu através de Moisés. Você está entendendo? Jesus de Nazaré é o cumprimento das profecias. Deus prometeu, Deus fez a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Depois Deus ele reforça a promessa através de Jacó. Gênesis 49 e o 10. Agora Deus vai usar a boca de Moisés para reforçar a promessa. Essa promessa é para o povo judeu. E Deus promete que levantará um judeu. Esse judeu seria um profeta, assim como Moisés foi para Israel. Quem era esse judeu? Jesus de Nazaré. Amém, amados? Vamos continuar lendo. Capítulo de número 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras, olhe, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Meu irmão Luiz, graça e paz, meu amado. Meu irmão, você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 18 de Deuteronômio. É uma promessa que Deus está fazendo para Israel. E Deus, perdão, irmãos, estou um pouco gripado. E Deus, ele promete a Israel que levantará um profeta para falar com o povo. O profeta é a voz de Deus. A função do profeta é levar Deus ao homem, através da palavra, através da revelação. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmão Lico? Graça e paz. Você entendeu agora? Deus disse a Moisés para dizer a Israel: Israel,
no capítulo 19 do Êxodo, Israel queria ouvir a voz de Deus diretamente. Amém? Israel queria ouvir a voz de Deus. Deus leva Israel ao monte, Êxodo 19, e o monte, troveja. Deus desce com voz de trovão. O povo fica com medo, pensando que vai morrer, fica assustado, apavorado e diz: Moisés, fala tu conosco, e não Deus, para que nós não morramos com essa voz de trovão falando conosco. O povo queria ouvir Deus. O povo reclamava porque Deus só falava com Moisés, só falava com Moisés. Lembra de Arão e Miriam? Murmuravam, reclamavam, porque Deus só fala com Moisés, porque Deus só fala diretamente com Moisés e não conosco. Aí Deus diz: reúne o povo, leva para o monte, que eu vou falar com todos eles. E a voz de Deus estremece. E o povo não suportou a voz de Deus. E daquele dia em diante Deus disse: eu não falarei mais com o povo. Eu vou falar com eles agora, Moisés, através de ti. E aí Deus começou a falar com o povo. Quando chega em Deuteronômio, capítulo de número 18, a partir do versículo 15, Deus promete um profeta para a nação de Israel. E esse profeta seria a boca de Deus entre o povo de Israel. Quem é esse profeta? Quem era ele? Jesus de Nazaré. Lembra de Filipe? Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo de número 45. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, amém? E de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Amém? Amém, amados? Olha o que Filipe disse: achamos o profeta que Deus prometeu a Israel, Jesus de Nazaré. Quem era Jesus de Nazaré? Era o cumprimento das promessas. Quando Jesus abria a boca, quando Jesus de Nazaré abria a boca, quem falava era Deus através da boca de Jesus. Você sabia disso? Sabia não? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5, e o versículo 30. João 5 e 30 diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, ó Jesus falando, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Quando Jesus abria a boca, quem falava era Deus, através de Jesus. Capítulo 7 ainda, versículo 16 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo. João 7:16. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina
Amém? Está com a Bíblia aberta? Está com o coração aberto? Abra comigo. João 7,16. Jesus de Nazaré, respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém, amados? Deus prometeu que enviaria um profeta como Moisés. Como Moisés. Eu não vou entrar nesse assunto agora não, mas mais para frente nós iremos entrar nesse assunto. Amém? Que Jesus não é e não era Deus. Amém? Jesus não era Deus encarnado. A doutrina é só uma pincelada. A doutrina da Trindade não é bíblica. Não existe Deus trino. Não existe trindade. Trindade é uma doutrina babilônica. Amém? A doutrina da Trindade, ela nasceu em Babilônia. A primeira trindade foi Semíramis, Tamuz e Nimrod. Amém? Semíramis, Tamuz e Nimrod. Essa foi a primeira trindade da Bíblia. Uma trindade maligna, uma trindade satânica. Essas três figuras, só muda as figuras, mas o nome é o mesmo. Essas três figuras se espalhou entre as nações, onde nós conhecemos hoje por Jesus, Maria, amém, e Deus. E no cristianismo é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. 3 em 1, Trindade, na Bíblia não existe. O que existe são textos acrescentados pela Igreja Católica para dar base à doutrina da Trindade. Amém? Deus disse a Moisés: eu levantarei um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como tu. Ele vai falar o que eu colocar na boca dele. Foi o que Jesus fez. Jesus não inventou doutrina. Jesus não trouxe uma nova doutrina, um novo ensino. Ele trouxe a palavra de Deus para a nação de Israel. Amém, amados? Quem é Jesus de Nazaré? Primeiro, é o cumprimento da promessa feita a Israel. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos, ou melhor, de Mateus. Porque irmão, estou um pouco gripado, está meio difícil aqui, viu? Perdão aí, irmãos, o constrangimento, mas eu estou gripado mesmo. Porque Jesus não cura tanto hoje como ele curou no passado. Você já parou para pensar nisto? Você já parou para meditar? Dificilmente nós vemos uma cura de um cego hoje, não é, irmãos? Dificilmente nós vemos uma cura de um paralítico. Dificilmente nós vemos um morto ressuscitar. E nós vemos Jesus de Nazaré ressuscitando mortos, como Lázaro, o filho da viúva de Naim,
a filha de Jairo. Foram casos de ressurreição. Nós vemos Bartimeu sendo curado. Nós vemos Jesus curando leprosos. Nós vemos Jesus curando, operando prodígios, maravilhas. E hoje não se vê mais. Por quê? Por que Jesus curava tanto e hoje não cura como curava antigamente? Amém? As curas de Jesus de Nazaré tinham um propósito naquela época. Tinha um propósito naquela época. Abra sua Bíblia no capítulo 8. No capítulo 8 de Mateus, e no versículo 16 e o 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As curas que Jesus operou, os milagres que ele operava, era para se cumprir as profecias. Amém? Os milagres, os paralíticos, os cegos, os aleijados, os mortos, os leprosos, em cada cura que Jesus operava, ele estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Por quê? Porque a profecia de Isaías dizia que os sinais do Messias viria acompanhado de curas, de milagres. Se você ler Isaías 35, Isaías 53 também, está falando que o Messias iria curar leprosos, iria fazer cegos enxergar, paralíticos andar. As curas que Jesus de Nazaré efetuava era o cumprimento da promessa. Era ele dizendo, através da cura, através dos milagres: eu sou o Messias. Amém, amados? Quem era Jesus de Nazaré? O cumprimento das promessas. Segundo, Jesus de Nazaré, ele era judeu. Ele era judeu. Amém? Jesus de Nazaré, ele era judeu e ele veio para os judeus. Amém? Irmão Luiz, só Jesus cura. Valdomiro é um trambiqueiro, infelizmente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Jesus de Nazaré está falando aos discípulos e a mulher cananeia. A mulher cananeia não era judia, ela era gentílica. Capítulo 15, versículo de número 24, que diz assim, de Mateus 15, 24: E ele, Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão
as ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel. Amém, amados? Jesus de Nazaré, ele tinha uma missão. Uma missão. Amém? De trazer os judeus de volta para Deus. Jesus de Nazaré, ele era, hoje ele não é mais. Amém? Hoje, mas não. Ele era um judeu, ele era filho de judeu, e ele viveu na lei. Mateus 5,17. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir a lei. Quer dizer, ele era judeu, que veio para os judeus, e ele viveu debaixo da lei. Amém? Por isso que você não pode seguir, imitar Jesus de Nazaré. Porque se você imitar Jesus de Nazaré, você vai ser um judeu. As igrejas evangélicas estão vivendo errado. Amém? As igrejas evangélicas estão ensinando o povo a ser judeu, a imitar Jesus de Nazaré. Quem batizou nas águas foi Jesus de Nazaré. Quem tomou Santa Ceia, que na verdade é a Páscoa, foi Jesus de Nazaré. Quem fez jejum foi Jesus de Nazaré. E isso não é para você. Amém? Jesus de Nazaré, ele não existe mais. Não é para servir a ele. Foi um homem de Deus, filho de Deus, eleito, escolhido. A causa da nossa salvação é ele. Uma obra linda, maravilhosa que ele executou. Mas hoje ele não existe mais. Amém? Você sabia disso? Você sabia que Jesus de Nazaré não existe mais? Por que ele morreu com 33 anos? Por quê? Por que ele morreu tão cedo, tão jovem, tão moço, tão novo? Você já parou para pensar nisto? Amém, amados? Quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, primeiro, é o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, Gênesis 22, 16 ao 18, a Isaac, Gênesis 26 e o versículo 4, a Jacó, Gênesis 28 e o 14, Jesus de Nazaré é o cumprimento da promessa feita para os judeus de um grande profeta, Deuteronômio 18, do 15 em diante. Jesus de Nazaré é o rei prometido a Israel, Mateus 21, bendito o rei
que vem em nome do Senhor, quando ele entrando em Jerusalém, a entrada triunfal para cumprimento da promessa de Zacarias capítulo 9, ele entrou montado em um jumentinho e dizendo: eu sou o rei de Israel, o profeta de Israel, a promessa que o Eterno fez a vocês, eu sou o cumprimento desta promessa, o que fez a promessa é fiel. Meu amado, minha amada, creia na promessa que Deus te fez. Amém? Você crê na promessa que Deus te fez? Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Creia, amado. Creia. Porque o que lhe prometeu é fiel para cumprir. Não duvide da promessa de Deus. Creia na promessa de Deus. Abrace esta promessa. Primeiro, quem é Jesus de Nazaré? É o cumprimento das promessas de Deus. Amém? A vinda de Jesus é o reflexo da fidelidade de Deus. Deus é fiel às suas promessas. Deus prometeu a Abraão que na semente dele, que através da semente dele, todas as nações seriam abençoadas. Quem é essa semente? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Depois ele promete a Isaac, a Jacó, porque Deus é fiel para cumprir com as promessas. Amém? E você? Você crê nas promessas de Deus? Você crê que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir? Creia na promessa que Deus te fez. Amém? Jesus de Nazaré é o cumprimento das promessas de Deus. Ele não existe mais. Jesus de Nazaré já veio, já cumpriu com seu ministério e hoje não existe mais. É o que nós iremos ver no próximo estudo. Amém, amados? Graça e paz. Quero mandar paz para todos que nos acompanharam. Irmã Cleia, irmão José Leonardo do O, irmão Fabinho, irmã Heralda,